A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o número 6, o último número da série dos números bíblicos. Vamos recapitular. O número 3 representa a Trindade, o 4 representa o nascimento do Senhor Jesus, o 7 representa a perfeição de Deus e o 12 representa as 12 tribos e os 12 apóstolos. E o número 6 representa a criação do ser humano. Começando lá em Gênesis, de 1 ao 20, do 26 ao 31, mas vamos ler o 31, diz assim: E viu Deus todo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã o dia 6. Então foi quando Deus terminou a criação do ser humano. Mas em Apocalipse 13, 18, diz que quem tem sabedoria, que calcule o número da besta, que é o número de homem. Vamos lá, Apocalipse 13, 18, diz assim: Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Então vamos ver, 36, que o diabo tudo ele quer copiar de Deus. De Deus é 7 e da criação do homem, o número da besta, tem os múltiplos de 6. Então veja que o primeiro 6 representa a criação do homem. O segundo 6 representa o pecado cometido por Adão e Eva no 6º dia da criação. E o último 6 representa a expulsão do paraíso no 6º dia. Porque não estamos falando de dia terrestre, mas de dias de Deus. Então Deus, quando criou o homem, foi no 6º dia. E o diabo, ele usou também, é usado o número 666, que representa o número de homem e o número da besta. Mas vamos ver que na Bíblia, tem mais de 200 vezes aparece o número 6 e seus múltiplos. Então, começando aqui, nós já vimos da criação do homem, mas vamos ver o 666 que representa na Bíblia também. Gênesis 7, 20 diz assim: 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então isso é quando Deus viu que a iniquidade do ser humano estava lá, já estava muito grande, e ele resolveu destruir o mundo pelo dilúvio. E 15 côvados representa o quê? Um côvado é 44,4 centímetros. Vezes 15 vai dar exatamente 666. Mas o que significa isso? Veja Gênesis 7, 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Então veja que tudo se expirou, quer dizer, morreu tudo morreu, para que Deus fez a renovação da terra com Noé, seus filhos e suas noras. Mas lá em 2 Pedro 2,6 diz assim: pelos quais coisas pereceu o mundo até então coberto com as águas do dilúvio. Então a água, o dilúvio veio para acabar com todo o mal, que representa o número 666. Então veja que tudo na Bíblia tem significado, até os números bíblicos têm significado também. Mas vamos ver algumas passagens bíblicas que falam sobre o número 6 e seus múltiplos. Gênesis 30, versículo 20, diz assim: E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido, Jacó, morará comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Veja que Leia, Labão enganou a Jacó, dando Leia primeiro em casamento, e ela teve 6 filhos. Gênesis 31, 41. Tenho, Jacó, estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Então veja que Labão enganou também Jacó, e ele ficou mais 6 anos trabalhando para Labão, para cuidar do seu gado. Gênesis 46, 26. Todas as almas que vieram com Jacó do Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 66 almas.
Levítico 20, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 20, versículo 10 de Levítico. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. No 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Então veja que Deus deu para os judeus 6 dias para trabalhar, comparando com o 6º dia da criação do homem. Mas também está lá em Êxodo 23, 12, 34, 21, Êxodo 31, 15, Deuteronômio 15, 13, Levítico 23, 3, Êxodo 35, 2 e Ezequiel 46, 1. Então, Êxodo 21, 6 diz assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá fora da graça. Quer dizer, Deus determinou também que se os hebreus comprassem servos, eles trabalhariam 6 anos para ele. E no 7º, ele seria tirado do trabalho, né? Ele estaria livre de trabalhar. Deuteronômio 15, 12 fala a mesma coisa, 15, 18 também, Êxodo 31, 17, Jeremias 34, 14. Então veja que o número 6 aparece várias vezes nos costumes dos judeus, né? Êxodo 28, 9. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. No 28, 10. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Veja bem que Deus também falou para ele lavrar 2 pedras de sardônica e lá entalhar o nome das tribos, 6 em cada pedra. Levítico 25, 3. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade, né, o fruto. No 25, 4 de Levítico, porém no 7º ano, no ano de descanso, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podará a tua vinha. Então veja que os judeus tinham que trabalhar 6 anos na terra e deixar 1 ano parado para se recuperar. Números 35, 6. Das cidades, pois que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida ali se acolha. E além destes, lhe darei 42 cidades, cidades prisão. Está lá em Números 35, 13 e 15 também. Então veja que Deus deu 6 cidades e mais 42 cidades para refúgio, para prisão. Então, as pessoas iam para essas cidades e lá depois elas seriam julgadas. Se fossem inocentes, seriam livres, se não, ficariam presos. Aí tinha mais 42 cidades de prisões ainda para poder pôr os infratores. A festa da Páscoa, Deuteronômio 16, 8. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. Então, mesma coisa, né? Na festa da Páscoa, 6 dias comerá pão asmos, né? Pão sem fermento e ainda com ervas amargas, né? Josué 6, de 1 a 27, diz assim: Josué ordena a Deus que lhe desse 6 voltas a cada dia, em volta da cidade de Jericó. E no 7º dia desce 7 voltas. Então Deus ordena a Josué que dê 6 voltas, uma por dia. E no 7º dia daria 7 voltas para derrubar então a cidade de Jericó. Todo mundo conhece essa história. 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Então veja que Golias tinha 6 côvados de altura e 1 palmo, que vai dar, olha, 1 côvado 44,4 e 1 palmo é 22,2. Então fazendo as contas, 6 côvados vai dar 266,4, quer dizer, 6
2 e 4 dá 6. E se juntar com mais os 22,2, né, são 6 palmos e 1 palmo, 6 côvados e 1 palmo, então daria, fazendo as contas, daria 28,86, quer dizer, 2 metros e 80, 2 metros e 886 milímetros, né, que vai dar, somando, aí vai dar 8 com 8, 16, com 6, 22, com 2, vai dar 24. 24, 2 mais 4 é 6. Normalmente temos o número 6 nessas contas. Não só isso também, mas também vemos que no dia, né, nós temos 6 horas da tarde e 6 horas da manhã. Então veja que também o nosso tempo é calculado também desta forma. 2 Samuel 6,12 diz assim: quando a arca do concerto saiu da casa de Obed-edom, levada por Davi para a cidade de Davi. 2 Samuel 6,13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Veja bem, andaram 6 passos e já sacrificaram bois e carneiros. 2 Samuel 21:20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, o gigante, que era irmão de Golias, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé 6 dedos, 24 dedos por todos, e também esse nascera dos gigantes. Está lá também em 2 Crônicas 20, versículo 6. Então um gigante com 6 dedos na mão. Veja que o número 6 aparece de várias maneiras, né? 1 Reis 10, 14. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro, veja. 666 talentos de ouro. Que na Bíblia diz que aquele que tem amor ao dinheiro, né, é a raiz de todo o mal. 1 Reis 10, 18. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. No 19. E tinha esse trono 6 degraus e era a cabeça do trono por detrás redonda. E de ambas as bandas tinha encostos até o assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. Então veja aqui, né, eram 12 leões. E também 12 leões estavam ali sobre 6 degraus de ambas as bandas. 6 representam o homem e os 12 leões representam as 12 tribos de Israel. Então, porque eles eram homens também, né? Por isso que tinha 6 degraus. Lista do que voltaram, né? Na lista do que voltaram da Babilônia, lá em Esdras 2:13, diz assim: os filhos de Adonicão foram 666 filhos de Adonicão que voltaram lá, né? Na época de Esdras, quando voltaram da Babilônia, quando o rei Dario libertou, né, o povo da opressão do rei da Babilônia, né? Esther 2:12. As moças escolhidas para serem as esposas do rei Assuero passavam 6 meses tratadas com óleos de mirra e 6 meses com especiarias. Então está lá em Esther 2:12. Então elas ficavam ali 6 meses tratadas com óleos, né, de mirra e 6 meses com especiarias, para depois serem escolhidas pelo rei Assuero, né? Jó 5:19. Em 6 angústias te livrará, e no 7º mal te não tocará. Provérbios 6:16. 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Né? A descrição de Jó está aí lá em Jó, né, 6:17 a 35. No Novo Testamento, na transfiguração, Mateus 17:1. 6 dias depois tomou Jesus consigo Tiago, Pedro, João e seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte. O primeiro milagre de Jesus, né, João 2:6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. Uma talha daquela podia ter de 30 a 40 litros, tá? Então veja que eram 6 talhas, né?
João 12:1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dos mortos. Apocalipse 6:8. E os 4 animais tinham cada um 6, respectivamente, 6 asas, né? Cada um tinha, respectivamente, 6 asas. Veja que o número 6 aparece várias vezes, né? Aí na palavra de Deus. Então, para confirmar, né, os números bíblicos, hoje encerramos essa série de números bíblicos para então podermos, né, concluir esse estudo. Mas, como já disse logo no começo, né, os números bíblicos são o 3, que representa a trindade de Deus, a ressurreição de Cristo. O número 4 é o quarto principal evento, que é o nascimento de Jesus. O número 6 é o número de homem. O número 7 é a perfeição de Deus. E o número 12 representa as 12 tribos de Judá e os 12 apóstolos. Amém? Então hoje encerramos essa série sobre os números bíblicos. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou, põe o joinha. Não se esqueça de compartilhar, tá aí a flechinha aí do lado aí da postagem. E não se esqueça de inscrever-se, né? Se você gostar, se inscreva que tem muito mais coisa ainda por vir. Nós falamos até esses dias atrás sobre a vida de Abrão. E eu já estou preparando a vida de Abraão, que é outra série que nós vamos entender cada vez mais a vida desses patriarcas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz.